queridos irmãos, queridas irmãs, a oração inicial da missa de hoje nos coloca diante de uma perspectiva belíssima e que, em certo sentido, resume o sentido da vida cristã. E nessa oração inicial, vale a pena que nos recordemos agora, dizemos o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Portanto, nessa oração inicial, por um lado, iniciávamos pedindo a Deus essa graça de poder crescer naquilo que é o motor da vida cristã, que são as chamadas virtudes teologais, ou seja, essas forças que Deus coloca na nossa vida que nos capacitam a atos que vão além das nossas forças humanas, que é a fé, que nos ajuda a acolher como verdade aquilo que Deus nos revelou. A esperança, que faz com que, por um lado, desejemos, mas que, por outro lado, também tenhamos como meta as promessas de Deus. E, o mais importante das virtudes que Deus nos dá, a caridade, o amor, para que amemos a Ele e ao próximo com o amor que Ele mesmo, Deus, nos dá. E logo em seguida, a oração continuava fazendo com que nós pedíssemos a Deus que nos concedesse amar o que Ele nos ordenava, de tal modo que conseguíssemos alcançar o que Ele prometia. E o que Ele nos promete, nós sabemos bem, é a felicidade eterna. E para alcançar, portanto, essa meta, esse destino maravilhoso, nós pedimos que Ele nos dê a graça de realmente amar os seus ensinamentos, de amar esse caminho que Ele nos dá para alcançar essa meta. E hoje, na liturgia, sobretudo naquilo que nós escutamos nas leituras da missa, vimos no que se resume os seus ensinamentos, no que se sintetiza tudo aquilo que Deus nos ordena. E não é outra coisa senão o amor. Assim sendo, hoje nessa oração, queridos irmãos, queridas irmãs, o que nós pedíamos era amar o amor, para que pudéssemos então alcançar o que Deus promete, que é mais amor ainda. E essa dinâmica maravilhosa de amar o amor e, amando o amor, alcançar o amor pleno. Essa é a vida cristã, e que fazemos isso através da fé, da esperança e da caridade. De modo concreto, no Evangelho, nós vimos como Jesus, ao ser contestado sobre qual seria o maior mandamento da lei de Deus, e contestado num sentido polêmico, evidentemente, porque era já nessa tensão que estavam os fariseus para com ele, e Jesus responde de forma claríssima, citando duas passagens do Antigo Testamento. A primeira do livro do Deuteronômio, que dizia: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou seja, que o primeiro mandamento é colocar a Deus realmente de forma absoluta, irrestrita, incondicional, como o centro da nossa vida. Porém, ao lado disso, Jesus cita uma outra passagem do livro do Levítico. Estamos sempre no contexto do Pentateuco, da Torá dos Hebreus. E Jesus então cita essa outra passagem que fala da necessidade de amar ao próximo como a nós mesmos. A diferença é que Jesus equivale as duas coisas. E aqui está a grande novidade, que pode parecer óbvia, mas, queridos irmãos, queridas irmãs, não é assim tão óbvia. Muito embora isso que Jesus ensinou já tenha mais de 2000 anos. De fato, nós hoje pedimos que possamos, como São Paulo,
colocava na segunda leitura de hoje, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, que temos essa disponibilidade a acolher esse ensinamento de Jesus, como aqueles de Tessalônica o fizeram, e que mereceram de Paulo o elogio. E vós vos tornastes imitadores do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo. Que possamos também acolher essa palavra, esse ensinamento de Jesus com a alegria do Espírito Santo, que, aliás, o próprio São Paulo, na carta aos Romanos, vai nos explicar que a presença do Espírito Santo é aquele que gera o amor de Deus na nossa vida. E, portanto, sempre nessa lógica do amor, o que Jesus nos ensina é que não podemos separar o amor a Deus do amor ao próximo. Repito, pode parecer óbvio, porque é algo que a gente já escutou, né, desde que nos entendemos por gente, desde que íamos à catequese, desde que fizemos a primeira comunhão. Porém, vamos procurar hoje entrar mais profundamente nessa realidade. Santo Agostinho, comentando essa passagem no seu Sermão 68, vai dizer o seguinte, que Deus quer que nós voemos alto. E para que possamos voar alto, nos dá duas asas. Uma do amor a Ele e outra do amor ao próximo. E como nenhum pássaro é capaz de voar com apenas uma asa, também nós não somos capazes de voar alto, de crescer espiritualmente, de encontrar a nossa plenitude como seres humanos e como cristãos, sem ter essas duas asas. Na prática, queridos irmãos, queridas irmãs, isso significa o seguinte, que eu só vou amar realmente a Deus se eu amo o próximo. E só vou amar realmente o próximo se ama a Deus. São João, na sua primeira carta, no capítulo 4, diz o seguinte, como eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o próximo a quem eu vejo? Isso deve nos fazer refletir, como eu dizia antes, queridos irmãos, queridas irmãs, sobre, por exemplo, se, por um lado, eu procuro cumprir com os meus deveres religiosos, na minha oração, na minha frequência à Santa Missa, na minha leitura da Palavra de Deus, na minha oração do terço, né, nos grupos de oração, em todos os atos de adoração, de louvor ao Senhor. Muito bem, isso é o primeiro passo e o mais fundamental, sem sombra de dúvida. Agora, se isso não me leva a amar o próximo, a estar sempre atento às necessidades dos demais, algo não está funcionando no meu amor a Deus. A primeira leitura de hoje, do livro do Êxodo, né, nos mostrava como essa atenção ao próximo é muito concreta. E, sobretudo, de modo privilegiado, deve ser aos mais necessitados. O livro do Êxodo falava da atenção que deve ser dada ao forasteiro, ou estrangeiro, ao órfão e à viúva e ao desamparado, que eram aqueles que não tinham ninguém para velar por eles. O estrangeiro, porque estava numa terra que não era sua e, portanto, não tinha nenhuma garantia. A viúva e o órfão, que naquele tempo, se hoje ainda é difícil para eles, ainda mais naqueles tempos passados, que não tinham uma família, não tinham ninguém para protegê-los. E o desamparado, que era aquele que não tinha dinheiro, que muitas vezes ficava nas mãos ou nas garras dos usurários, que eram aqueles que davam dinheiro para quem estava desesperado a troca de mais dinheiro que eles nunca seriam capazes de retribuir. E Deus coloca isso como algo que alguém que acredita nele, que vive por ele, não pode permitir e deve, ao contrário, ser zelante para com essas pessoas. Isso deve nos fazer refletir, queridos irmãos, queridas irmãs, porque, verdade seja dita, hoje, quando se fala de cuidado aos pobres, de atenção aos desamparados, alguns podem até achar que isso é um pouco coisa de ideologia. E, infelizmente, às vezes é. Mas é, talvez, porque nós cristãos, nós católicos, desinteressamo-nos dessas realidades. E aí, grupos políticos e ideológicos tomaram o nosso espaço, que deveria ser nosso, porque isso é o que Deus nos pede. Devemos levar muito a sério isso. Porém, e aqui tem o outro lado, amar o próximo, ignorando a Deus, também não é algo pleno. Por isso que as ideologias,
o marxismo, todas essas realidades que falam tanto do pobre, no fundo, muitas vezes acabam caindo num vazio, quando não na hipocrisia. Por quê? Porque quando eu amo o próximo prescindindo de Deus, eu amo o próximo simplesmente com amor humano. E, queridos irmãos, queridas irmãs, se nós temos um bom espelho em casa, sabemos que o nosso amor é sempre manchado pelo egoísmo, é sempre manchado por um desejo de fazer algo esperando uma retribuição, senão aquela sensação de que eu sou superior, que eu posso realmente, ajudar os desamparados. Não é isso. O amor verdadeiro de quem ama a Deus e procura amar o próximo é aquele que se faz igual, aquele que se faz próximo. Não por outra razão, o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, que coloca, digamos, de forma paralela o que hoje escutamos na narração segundo São Mateus, no capítulo 22. Quer dizer, hoje escutamos o capítulo 22 de São Mateus. Se a gente pega o capítulo 10 de São Lucas, vamos ver que é a passagem paralela, ou seja, semelhante ao que hoje escutamos na versão de São Lucas. E logo depois, em São Lucas, o que vem? A parábola do bom samaritano. Como uma forma concreta de viver esse amor ao próximo. Um amor que não olha as diferenças. Um amor que se faz igual, que carrega o outro nas próprias costas. E é esse o sinal de quem realmente ama a Deus. Peçamos, queridos irmãos, queridas irmãs, nós que no Salmo clamamos pedindo: eu vos amo, Senhor, sois minha força e salvação, que Ele realmente seja a nossa força e salvação, dando-nos essa capacidade, para além do nosso egoísmo, para além da nossa pequenez, de amá-lo sempre mais e de amar ao próximo como a nós mesmos. Isso significa também que o meu próprio amor a mim está condicionado ao meu amor a Deus e ao meu amor ao próximo. E que Santa Maria, ela, que é para nós modelo de tudo isso, que ao receber a mensagem do anjo Gabriel, sabendo que ia ser a mãe do Salvador, se colocou à disposição de Deus, mostrando o seu amor a Deus. E logo depois o que ela fez foi visitar a sua prima Isabel para servi-la. Ela para nós nos ensina o que significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E que seja ela, Santa Maria, a nossa mãe, a nossa professora, a nossa mestra, aquela que nos ensina a viver verdadeiramente como cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.